Se elaborarmos um registro dos povos mais implacáveis da história, os habitantes da metrópole de Nínive não podem ser ignorados. Mesmo a própria Bíblia confirma os atos hediondos cometidos pelos ninivitas. Na realidade, se fosse um israelita vivendo por volta do século VI a.C., é provável que os habitantes de Nínive não fossem percebidos como seus aliados mais confiáveis. Compreendo que muitos possam considerar Jonas um profeta desafiador e hesitante. No entanto, isso não implica necessariamente que, em idêntica situação, agiríamos de maneira mais elevada. Na realidade, se fosse um israelita vivendo por volta do século VI a.C., é provável que os habitantes de Nínive não fossem percebidos como seus aliados mais confiáveis. Certamente, hesitaria em buscar o bem para a metrópole de Nínive. Neste vídeo, você desvendará a identidade dos ninivitas, compreenderá por que ganharam notoriedade por sua crueldade e, por fim, conhecerá o desfecho desse povo cruel que a Bíblia relata. Os habitantes de Nínive eram os cidadãos da cidade homônima, uma metrópole situada na Síria, nas proximidades do rio. Devido à sua longa história, os residentes enfrentaram diversas condições de vida, mas em seu auge, os ninivitas habitavam uma cidade incontestavelmente crucial na antiguidade. A capital da Síria e do vasto Império Assírio foi estabelecida durante o reinado do rei Senaqueribe. Este império, um dos maiores na história antiga, ostentava notável poder militar e competência administrativa, abrangendo vastos territórios que correspondem em grande parte às regiões atuais do Iraque, Síria e Turquia. Nínive também se destacou como um grande centro cultural, artístico e religioso. O livro do profeta Jonas destaca a grandiosidade deste local e relata a numerosa população dos habitantes de Nínive. Já no início do capítulo 1, versículo 2, Nínive é reconhecida como uma metrópole. Portanto, sobretudo a partir do século VI a.C., os cidadãos de Nínive foram habitantes de uma autêntica metrópole de sua época, residindo em um epicentro religioso. Permeado por uma enérgica troca comercial, isso foi moldado pelos líderes lendários nos textos do livro de Jonas e nas páginas da Bíblia. Diversas passagens trazem dados cativantes sobre a existência dos residentes de Nínive. O sítio arqueológico na área da antiga Nínive e registros antiquíssimos também revelam detalhes cruciais sobre o dia a dia daquela população. Inicialmente, os habitantes de Nínive eram profundamente dedicados às suas divindades. A vida na urbe parecia estar inextricavelmente ligada à veneração à deusa da fecundidade e da guerra. Além dessa divindade, os ninivitas também cultuavam outros deuses, como Nabu. Devido à fusão dos ninivitas ao Império Assírio, eles se tornaram famosos na história por sua severidade. No livro do profeta Naum, eles e sua cidade são representados como personificações da brutalidade, crueldade e maldade. Através de Naum, Nínive é caracterizada como uma cidade sangrenta e implacável, um epicentro de engano e violência, um local onde o delito era generalizado. Eficazmente, as atrocidades perpetradas pelos assírios durante suas campanhas os situam entre os povos mais cruéis da época antiga. Segundo relatos históricos, os ninivitas se orgulhavam de executar vítimas e posteriormente exibir seus corpos dilacerados. Em determinados momentos da história, parece que práticas de tortura específicas eram frequentes, como perfurar os olhos, esfolar pessoas vivas e mutilar seus prisioneiros, especialmente cortando orelhas e narizes. Além da violência física, a injustiça social emergia como uma característica notável dos ninivitas. Como resultado, o povo de Nínive ganhou uma reputação de desonestidade, arrogância, falta de compaixão e ausência de escrúpulos. Eram excessivamente materialistas e nutriam um desejo insaciável por poder e domínio.
Para manter esse estilo de vida impiedoso, recorriam frequentemente à guerra. Os assírios, com sua capital em Nínive, eram verdadeiras máquinas de guerra, devastando tudo que encontravam em seu caminho. O profeta Jonas viveu numa época em que Nínive estava no auge de sua glória e possuía uma máquina de guerra temível à sua disposição. No entanto, como mencionado anteriormente, Deus enviou o seu profeta a essa cidade. Quando finalmente chegou à cidade de Nínive, proclamou a mensagem que Deus lhe ordenara. A Bíblia relata que os ninivitas creram em Deus e responderam com arrependimento, abandonando seus maus caminhos e a violência de suas mãos. O Senhor não executou a destruição que tinha ameaçado. Nesse ponto, a experiência dos ninivitas destaca a capacidade da graça de Deus em alcançar até mesmo as pessoas mais depravadas. Isso evidencia que o Senhor é soberano e distribui sua misericórdia conforme sua vontade. Jonas e a nação de Israel precisavam assimilar essa lição, mesmo que fosse desafiador. No entanto, pouco tempo depois, os ninivitas acabaram devastando o reino do norte, exilando mais de 27.000 pessoas. O que Jonas provavelmente anteviu realmente aconteceu. No entanto, Deus age de acordo com seus próprios desígnios, enquanto os seres humanos precisam confiar em sua providência. Algumas pessoas questionam a historicidade desse relato bíblico, considerando-o uma parábola ou um comentário alegórico de passagens da Torá. Contudo, Jesus Cristo testificou sobre o arrependimento dos ninivitas em sua época, confirmando assim a autenticidade histórica e profética do relato envolvendo Jonas e a cidade. No entanto, a geração que se arrependeu de sua maldade nos dias de Jonas voltou ao caminho do erro e da impiedade pouco tempo depois. Posteriormente, os profetas Naum e Sofonias proclamaram a vingança implacável do Senhor contra os ninivitas. O livro do profeta Naum oferece um quadro detalhado da intensidade do juízo divino que recairia sobre aquele povo. Em um trecho de sua profecia, lemos sobre o estalo dos chicotes, o estrondo das rodas e o galope dos cavalos, o trepidar dos carros de guerra, os cavaleiros investindo com suas espadas reluzentes e lanças cintilantes, resultando em muitos mortos, montes de cadáveres e corpos incontáveis. As pessoas tropeçavam sobre esses montes, e assim a majestosa e grandiosa cidade de Nínive caiu em 612 a.C., diante dos persas e caldeus que uniram forças para atacá-la. A população foi massacrada de tal forma que no sítio arqueológico de Nínive, esqueletos se acumularam sem sequer serem sepultados. Com o tempo, as ruínas de Nínive foram abandonadas, de modo que, em menos de 2 séculos após sua destruição, o local onde os ninivitas habitavam estava tão desolado que mal era possível reconhecer que ali já existira uma grande cidade. Isso concretizou exatamente a profecia de Sofonias sobre o destino dos ninivitas e sua cidade. Eles estenderam a mão contra o norte e destruíram a Síria, deixando Nínive totalmente em ruínas, tão desolada quanto um deserto. No meio dela, pastarão rebanhos e todo tipo de animais selvagens, incluindo a coruja do deserto e o corvo que se empoleirará no topo de suas colunas. Seus clamores ecoarão pelas janelas e haverá entulho nas entradas. As vigas de cedro ficarão expostas. Essa é a cidade que uma vez se exultava, vivendo despreocupada e proclamando: eu e mais ninguém. Que ruínas restaram? Apenas uma toca de animais selvagens. Todos que passam por ela zombam e agitam os punhos. Agora, estou curioso para saber se você já estava familiarizado com a história dos ninivitas. Deixe seu comentário compartilhando seus pensamentos, ajuda esse canal a crescer. E claro, se você gostou deste texto e deseja mais conteúdo assim, não deixe de se inscrever em nosso canal. Que Deus te abençoe.